Graça e paz, família Bodantas. É com alegria que hoje, 16 de abril, estamos estreando mais uma sessão no canal de YouTube da nossa igreja, a sessão Pergunte ao Pastor, PPP, onde durante a semana você poderá fazer uma pergunta através do Instagram da igreja e todas as quintas-feiras, às 19h30, estarei aqui respondendo, pelo menos em 3 minutos, essa pergunta. Hoje estarei respondendo a pergunta de uma jovem que diz: Pastor, a morte de Sansão pode ser considerada um suicídio altruísta? Olha, meus irmãos, falar sobre suicídio é uma tarefa muito difícil. Isso porque alguns cristãos acham que não existem motivos justificáveis para esse ato. Já outros cristãos acham que o suicídio pode ocorrer como resultado de algumas doenças psíquicas, como por exemplo a depressão. Na Bíblia, nós encontramos algumas pessoas que cometeram suicídio. Por exemplo, o próprio Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 28 até o 30. Temos também o caso de Saul, seu escudeiro, 1 Samuel, capítulo 31, versos 4 e 5. Encontramos Aitefol, que ajudou a Salomão naquela revolta contra o rei Davi. Ele também cometeu suicídio, 2 Samuel capítulo 17, verso 23. E temos também Judas Iscariotes, Mateus capítulo 27, verso 5, logo após trair Jesus, ele foi, devolveu as moedas e depois se enforcou. Quero deixar claro que não tem nenhum texto bíblico que diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Como também não há outra referência bíblica que diz que quem comete o suicídio perde a salvação. Então quero deixar muito claro estes 2 pontos. Mas entendo que, como cristão, a vida ela é um presente de Deus. A vida é um dom que Deus nos concede como seres humanos. O suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. E isso vai de encontro à ação de Deus em nos dar esse presente, porque Deus é aquele quem dá a vida e é Ele quem deve tirar a vida, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas esse mesmo Deus concedeu ao ser humano a capacidade de escolha, isto é, o livre-arbítrio. Então o ser humano ele é capaz de tomar decisões. Consequentemente, o ser humano é capaz de tomar a decisão de atentar contra a sua própria vida, cometendo suicídio. O sociólogo francês Émile Durkheim, ele fez um estudo sobre o suicídio e classificou em 3 categorias: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Um pouco mais tarde, ele acrescentou um outro tipo de suicídio à sua tese, o chamado suicídio fatalista. Dentro dessa classificação, entendo então, respondendo à pergunta, que o suicídio de Sansão foi um suicídio altruísta, onde Sansão ele teve um excessivo desejo de ajudar o seu povo, um sentimento forte de dever em relação ao seu povo, o povo de Israel. Por isso que ele tirou a sua própria vida, pensando mais no seu povo do que a si mesmo. Então Sansão, ele cometeu um suicídio altruísta, sim, ou pode ser chamado um suicídio heróico, inclusive alguns consideram Sansão como um mártir, porque ele morreu, quer dizer, ele deu a sua vida em favor, ele tirou a sua vida em favor do seu povo. Mas isso não deixou de ser um suicídio, mas um suicídio altruísta, sim. Obrigado. Próxima quinta-feira estarei respondendo mais uma outra pergunta. Forte abraço.